Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Previdência ao Quadrado, onde a gente ensina como reconhecer tempo rural do seu cliente de qualquer idade em qualquer benefício. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como reconhecer o período rural já no INSS desde os 5 anos de idade. Isso mesmo, é possível você reconhecer tempo rural do seu cliente desde os 5 anos, já na via administrativa. E pensa comigo, quanto mais tempo rural você ganhar, maior vai ser a chance de aposentar o seu cliente, você pode adiantar a aposentadoria e você pode, inclusive, aumentar o valor do benefício e, consequentemente, aumentar o valor dos seus honorários. Se você ainda não conhece o canal, curta, comente, inscreva-se também e ative as notificações, porque aqui a intenção é te ajudar a desvendar a possibilidade de reconhecer tempo rural já no INSS ou até na Justiça. Então, como eu anunciei para vocês, vocês irão aprender como reconhecer tempo rural de qualquer idade, inclusive desde os 5 anos de idade. E sim, é possível reconhecer desde cedo, já na via administrativa, já na via lá no INSS. Inclusive, eu estou para dizer para vocês que a melhor alternativa é continuar no INSS e não levar a discussão para a via judicial. E por quê? Porque existe uma ação civil pública capaz de reconhecer esse período de qualquer idade. A ação civil pública, que eu vou deixar o número aqui para vocês no vídeo, ela possibilita reconhecer tempo rural de qualquer idade. E o mais cedo que eu já reconheci foi desde os 5 anos de idade. Porque é a realidade do meu cliente, é a realidade da minha região. Muitos clientes que hoje são urbanos, seu José, Dona Maria, lá na infância, lá atrás, antes de registrar, foram trabalhadores rurais. E nada mais justo que a gente incluir esse tempo rural na aposentadoria. E aí pensa comigo, vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo. Seu José hoje é urbano. Hoje ele trabalha na cidade, ele tem carteira registrada, mas ele não tem o tempo suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. O que você pode fazer? Comprovar tempo rural e somar com o tempo urbano. Se essa soma atingiu o tempo necessário, você pode aposentar ele por tempo de contribuição. Inclusive, você pode fazer ele aposentar com direito adquirido e fugir das regras de transições ou até fugir da Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a mudança que a gente teve lá em novembro de 2019, dia 13 de novembro de 2019. Então imagina, hoje, 2023, não existe mais aposentadoria por tempo. Mas se você comprovar tempo rural, você pode demonstrar que lá na época da mudança, novembro de 2019, seu José já tinha tempo suficiente, já tinha o direito adquirido. E tudo em virtude do tempo rural. Então é por isso que é super importante você reconhecer o período rural desde cedo, o mais cedo possível. Desde os 5, 6, 7, 8 anos de idade. Não tem problema. Então já anota aí. Não existe idade mínima. Hoje é sim possível reconhecer tempo rural de qualquer idade. Até então, a gente tem uma súmula na Turma Nacional de Uniformização, a súmula 5, que fala que o tempo rural é dos 12 anos em diante. Mas já arrisca essa súmula aí, porque existe a ação civil pública, que eu já deixei aí na tela para vocês, que permite reconhecimento de tempo rural de qualquer idade. E olha só qual que é o bizu. O INSS, a via administrativa, é obrigada a analisar, a observar a ação civil pública. Obrigada. Então, você pode sim pedir, já na via administrativa, o reconhecimento de tempo rural de qualquer idade, do mais cedo possível. Mas você precisa o quê? Juntar o máximo de provas, preencher a autodeclaração, fazer uma mini petição administrativa e também solicitar prova testemunhal, que é a famosa JA, Justificação Administrativa. Então, o segredo para reconhecer tempo rural desde cedo é montar um bom processo administrativo com o máximo de provas possíveis, com a autodeclaração perfeita e também com um pedido de oitiva testemunhal. E por que isso é importante, gente? Por que prova testemunhal é importante? Porque pode ser que o servidor negue o seu pedido
alegando que o seu cliente era muito criança, era muito novo e não tinha compleição física ou a sua ajuda não era essencial ao grupo familiar. Vamos traduzir, que ele não tinha capacidade física de trabalhar e também que o que ele fazia no sítio, na fazenda, na propriedade rural era apenas algo básico, apenas uma ajuda e não uma atividade que era necessária. E como que rebate isso? Com a prova testemunhal. A prova testemunhal ela vai ser capaz de confirmar que o seu José, que a dona Maria, trabalhava sim e trabalhava muito. Inclusive aqui na minha região, aqui no Paraná, era uma realidade. Todos os meus clientes vieram do meio rural, todos, sem exceção, relatam que começaram a trabalhar desde os 5 ou 6 anos de idade. Por quê? Porque era necessário. E essas crianças, desde cedo, já trabalhavam sim, e não por escolha, não por brincadeira, e sim porque era necessário. Inclusive, muitos clientes relatam que com 5, 6 anos limpavam o tronco de café, fechavam as covinhas onde plantavam feijão, ajudavam a limpar ali o terreirão, que é onde espalhava o café para secar, ajudavam a carpir, mesmo novinho, uma enxadinha pequena, ajudavam a varrer o sítio, a casa, enfim, alimentavam os animais, jogavam milho ali para as galinhas, jogavam comida para os porcos. Isso é trabalho. Essa foi a infância desses clientes, dessas pessoas, e nada mais justo do que incluir esse período. Então vamos lá. Como que você vai ganhar tempo rural desde os 5 ou 6 anos de idade? Anota. Primeiro passo, focar na via administrativa e não no judiciário. Então você vai dar entrada no INSS. Se o INSS negar, você vai entrar com recurso, ou vai impetrar um mandado de segurança, ou vai pedir uma revisão do ato de indeferimento, ou alguma outra estratégia. Mas foque no INSS. E por quê? Existe uma ação civil pública. E esta ação civil pública é a saída para reconhecer tempo rural desde cedo. Então, foca no INSS. Saiba que existe uma ação civil pública, anote ela e mencione na sua petição administrativa. Junte o máximo de provas possíveis. Por exemplo, já anota. Certidão de casamento dos pais do cliente, no caso. Por quê? No casamento vai ter a profissão de lavrador, agricultor. Certidão de nascimento de todos os irmãos, porque na certidão de nascimento aparece eles como lavradores, agricultores, no caso os pais. Requerimento de matrícula escolar, tanto do cliente, quem vai pedir o rural desde os 5 anos, quanto dos demais membros do grupo familiar, dos outros irmãos. Por quê? No documento escolar vai mostrar a escola rural e muitas das vezes vai demonstrar que eles estudavam de noite. E por quê? Porque durante o dia tinha que trabalhar. Porque durante o dia tinha que exercer atividade rural. Então, documento escolar, muito importante também. Solicite a ficha do sindicato rural. Por quê? Lá no sindicato rural, o pai normalmente pagava, tem todos os dependentes, todas as crianças, inclusive o seu cliente. Isso demonstra que ele era dependente e que ele também trabalhava no meio rural. Uma saída também é juntar aquela carteirinha do INAMPS. Antigamente, antes do INSS ser o que a gente conhece hoje, ele era um outro instituto chamado INAMPS e tinha uma carteirinha. Nesta carteirinha, mesmo das crianças, tinha um carimbo da profissão delas e muitas das vezes tem o carimbo de trabalhador rural. Então, um outro documento muito importante que demonstra que aquela criança era sim trabalhadora rural. E dentre outros documentos, o máximo que você conseguir juntar, melhor. Então, situação civil pública, focou no administrativo, juntou as provas, próximo passo, autodeclaração rural. Na autodeclaração, que é um formulário onde você solicita o período rural, é obrigatório você colocar todos os dados, todas as informações, o período, dia, mês e ano, e ali você começa pedindo desde os 5 ou 6 anos de idade até o período que ficou, colocar os pais ali no grupo familiar e também colocar todos os dados da propriedade onde trabalhou. Então tem que ter o nome do sítio, o município, o tamanho desse sítio, dessa fazenda, e esse tamanho lá na autodeclaração é em hectares, e também o nome e CPF do proprietário. Além disso, você vai fazer uma mini petição administrativa explicando para o servidor que esse cliente, que o seu José, que a dona Maria, trabalhou
já no meio rural, desde os 5, 6, 7, 8 anos de idade, a idade que você definir ali que o seu cliente te falar. E nessa petição você já vai solicitar prova testemunhal e vai listar as provas e também mencionar ação civil pública, artigo 94 da Portaria 990 de 2022 e o item 6 do Ofício Circular 46. Depois de tudo isso, você vai preencher o formulário próprio da JA, que é o formulário onde você vai colocar a história de vida e vai ali descrever no mínimo 2 testemunhas. Depois de tudo pronto, protocola no INSS, pode ser o meu INSS ou INSS digital e espera a análise. Caso o servidor não analise o tempo rural desde os 5 anos de idade, alegando que não pode aplicar, que era criança, que não tinha ajuda essencial, você vai o quê? Entrar com recurso administrativo e vai impetrar também mandado de segurança. Essa é a saída para reconhecer esse período rural. E no mandado de segurança, você vai alegar que feriu o direito líquido e certo. E qual que é o direito líquido e certo? Prova testemunhal, a JA. Porque o servidor não pode simplesmente mencionar que não trabalhava, mencionar que não tinha compleição física, que a sua ajuda era apenas ali básica e não essencial, sem oportunizar a prova testemunhal. Pensa comigo, da onde o servidor tirou isso? Qual foi o documento que o servidor ficou convencido que o cliente não trabalhava? Não tem. Então, feriu o direito líquido e certo. Essa é a saída. Essa é a questão de como você vai comprovar tempo rural desde cedo. E aí o servidor ele é obrigado a seguir também o princípio da legalidade, ou seja, toda a fundamentação dele tem que ter ali uma base legal. Ele não pode simplesmente citar ali, não trabalhava. Mas qual foi o fundamento? Tem que ter princípio da legalidade, mais um fundamento para o mandado de segurança. Depois de tudo isso, impetrou o mandado de segurança, servidor vai reanalisar o processo e a partir daí vai marcar a prova testemunhal, vai confirmar que essa criança, que esse cliente, desde cedo, trabalhava sim e trabalhava muito. Esse é o caminho, esse é o segredo. Caprichar no processo, focar na via administrativa, inclusive usar a ferramenta do mandado de segurança. Muito bom, né? Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir, deixa um comentário aqui também. E aí, lembre-se, tudo que for relacionado à averbação de tempo rural, a averbação ali do reconhecimento desse período, desde os 5, 6, 7, 8 anos de idade, em qualquer tipo de benefício, eu ensino tanto nas minhas outras redes sociais, que estão aqui na descrição, como também em cursos próprios, tanto no Caixa Oculta, onde eu ensino mais de 100 possibilidades de documentos rurais, quanto no curso Previdência ao Quadrado, onde eu ensino tudo sobre como reconhecer tempo rural em qualquer tipo de benefício. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.